Como vai, Renê? Tudo bem? Oi, Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar te recebendo. E esse nosso bate-papo vai acrescentar muito, tanto no meu trabalho quanto no seu, para a gente trazer clareza das ferramentas, daquilo que a gente pode trazer para as pessoas, para que elas possam se autoconhecer, para que elas possam, através das duas técnicas que a gente trabalha, trazer mais conhecimento, mais centramento e mais leveza para viver. Me conta de você, você é astrólogo, me fala um pouco de você, Renê. opa, primeiro, né, agradecer o seu convite, né, e sinto muito prazer em estar aqui com você, né, nessa conversa. E assim, é muito difícil falar sobre a gente mesmo, né, porque para a gente começar a explicar o que que a gente faz, a gente tem que voltar aí pelo menos uns 40 anos atrás, alguma coisa assim, né? Quando eu tive o primeiro contato com astrologia. E o que é interessante a gente comentar aqui, né, que hoje eu atuo como astrólogo, né, mas assim, essa astrologia eu aprendi com uma pessoa que era um médico homeopata, onde a leitura ela era focada nas visões de alma e não propriamente na questão você tem um planeta aqui, você tem um planeta lá, etc., né? E a grande preocupação da gente é fazer com que realmente a pessoa ela entenda quais são os mecanismos que acontecem dentro do mapa dela e realmente que ela aprenda as soluções, as maneiras de sair, né? Porque o mapa ele fala assim para nós que a gente é preso dentro de uma mecânica e a gente precisa entender qual que é o caminho para que a gente possa usar dessa mecânica conscientemente, para que a gente possa ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Mas para isso, então, a gente precisa entrar aí nos aspectos que nos são mostrados, né? Entender os desafios que cada mapa traz para nós, né? Ou seja, através da gente enfrentar esses desafios e a gente conseguir realmente compreender a lição que eles nos exigem, aí então a gente consegue realmente, né, trilhar no nosso caminho, né? Como eu costumo dizer, né, a gente está pegando a pessoa e está colocando ela nos trilhos, já que se de um modo o mapa ele nos mostra os nossos erros, as nossas dificuldades, etc., né? Por outro lado, ele vai nos mostrar nossos vícios, nossas virtudes, e tem coisas que a gente nem sabe que tem, né? Ferramentas que a gente não usa e que, na verdade, elas são importantíssimas para que a gente tome consciência delas e a gente comece a caminhar pelos nossos próprios pés, né? Então, em função disso que eu acabei desenvolvendo esse trabalho que eu chamo de astrologia kármica, onde a gente coloca a pessoa em contato, né, com essa realidade interior que ela possui. Tá. Então, mediante isso que você está me explicando, dentro do meu trabalho, nas constelações familiares, a gente sempre, o cliente chega e ele nos traz uma dor emocional, uma trava emocional. Pode ser de âmbito profissional, pode ser com a família, pode ser com o pai, pode ser com o esposo, pode ser na relação dele com os amigos, algo dentro dele não deixa com que ele consiga fluir tranquilamente na vida dele. Então, nas constelações, quando a gente abre, a gente vai buscar essa dor que pode estar ligada com a parte transgeracional, algo que ele está repetindo de uma memória que ele herda tanto por parte de pai ou por parte de mãe, porque nós somos 50% geneticamente papai e mamãe, e existem eventos traumáticos dos nossos antepassados que impactaram aquela família naquele assunto e naquela dor, e isso vai passando de memória a partir do momento que a gente vai sendo gerado dentro dessa história familiar. O que a astrologia, a tua astrologia kármica, que é fantástica, gente, é maravilhoso. Quando vocês puderem, façam o mapa astral com o Renê. O Renê é um profissional sério, competente, e você sai com um direcionamento e fica uma semana
refletindo muito em relação ao aprendizado que o René traz. Então, meu amigo, o que nessa dor transgeracional, dentro da astrologia kármica, o que que a gente pode cruzar essas duas técnicas para ajudar as pessoas que nos procuram? Um cliente chega para você e fala para você, Renê, eu financeiramente está impactado aqui. Não vai. Financeiramente eu gasto demais, eu trabalho, trabalho, trabalho. Quando eu vejo no final de mês o cartão estourou, o banco está ligando. O que que a gente pode proporcionar, né, para as pessoas que nos procuram dentro da visão ancestral e dentro da visão da astrologia kármica? Ah, legal. Né, primeiro, né, lembra, o cliente, eu não deixo ele falar nada, sabe, assim, tá? Porque senão eu falo assim, senão acaba talvez influenciando a leitura, tá bom? Porque o que acontece, né, falando assim a grosso modo, tá bom? A gente tem o mapa astral ele é dividido em setores, né? Só que assim cada setor tem um planeta regente, tá bom? Então o que que vai acontecer? O que conta, na verdade, é a casa onde o planeta regente está. Tá bom? Isso daí, por exemplo, eu falo que o setor do mapa é como se fosse a nossa casa e o planeta regente é como se fosse nós, tá? Ou seja, né, quando a gente está na nossa casa, a gente está inteiro, e quando a gente está, por exemplo, na casa de uma outra pessoa, a gente acaba restrito à regra da casa da outra pessoa, né? Por mais amiga que seja, a gente nunca está como a gente está na casa da gente, né? O que que vai acontecer, né? Bem a grosso modo, né? Por exemplo, eu tenho o setor do trabalho e o planeta regente do setor do trabalho, de repente, ele está lá na casa da criatividade, sabe? Então, o que que isso significa, né? Que a minha solução ela está na casa da criatividade e não atuando diretamente na casa do trabalho. Então, um exemplo. Tá bom? Tá. Então ele vai falar assim, nem sempre. Às vezes a gente fala, eu tenho um problema de trabalho, então nem sempre a resposta ela está focada naquele ponto que a gente imagina, tá? O que que acontece, né? A gente traz uma bagagem existencial. Isso é inegável. Independente da gente dizer que a gente acredita em reencarnação, não acredita, etc., né? A gente traz uma bagagem existencial, genética, tudo, tá bom? O que que acaba acontecendo, né? Essa bagagem ela vem registrada dentro do nosso mapa, tá bom? Isso que acaba sendo bastante interessante, né? Ela vai falar assim: existe um ponto para onde a gente corre todas as vezes que a gente se sente inseguro. E esse ponto é exatamente o ponto onde está essa nossa bagagem existencial. Tá bom? Que ele vai ter a ver. Por quê? Porque a gente sempre, né, que a gente está inseguro, a gente corre para o passado. A gente corre, entre aspas, para onde? Para o colo da mãe. Né? A criança insegura, ela corre para o colo da mãe. Né? Quando a gente faz isso, na verdade, esse colo, ele traz um universo de questões, um universo de comportamentos, uma maneira de ver o mundo, uma maneira de agir, que inconscientemente a gente corre para aquele ponto. Né? Então, o que que é importante? É importante que a gente perceba quando a gente chega naquele ponto, né, e por que que a gente acabou chegando naquele ponto? O que vai fazer com que a gente chegue naquele ponto é o nosso chamado Quiron, que também aparece no mapa, e que ele vai falar assim a respeito da nossa dor existencial. Aquela questão do nascimento, aquela questão toda da gente deixar o útero materno e a gente vai ter que respirar por a gente mesmo, a gente vai sentir fome, a gente vai ter que sobreviver pela gente mesmo, né? E essa dor existencial, então, ela também é marcada, tá bom? E todas as vezes que essa dor existencial ela é tocada, o que acaba acontecendo, a gente corre aí para nossa bagagem genética ou para nossa bagagem existencial também.
Tá bom? Agora, o que que acontece, né? Junto com isso, a gente tem aí os nossos planetas retrógrados, que eles vão representar travas. Eles, de alguma maneira, eles vão falar assim, existem desafios que a gente precisa decifrar, que a gente precisa entendê-los de uma outra maneira, né? Então, esses pontos, né, essas travas, todas as vezes que a gente corre para a nossa bagagem existencial, elas estão lá fazendo parte daquilo. Tá? Agora, o que é mais interessante, né, que essa bagagem existencial, esses planetas, principalmente na nossa primeira infância, onde a gente vai ter os comportamentos dos pais, o comportamento dos irmãos, associados aos planetas retrógrados que a gente traz. Tá bom? Por quê? Porque eles vão exercer o papel de trazer para nós aqueles desafios. Então, o que que acaba acontecendo, né? Quando a gente olha essas questões, a gente no mapa diz assim: olha, isso daqui acontece devido ao seu pai, você precisa aprender a ver seu pai de outra maneira. Isso daqui é devido à sua mãe, você precisa aprender a ver a mãe de outra maneira. Essa dor, quem traz para você é um irmão, sabe? Assim, então, o que acaba acontecendo, né, dentro desse mecanismo, né? Eu acredito que ele acaba sendo bastante positivo, porque realmente o que acaba acontecendo, né? Ele vai falar, olha, nunca eu digo assim nunca eu falo para as pessoas aquilo que elas não sabem, tá bom? Mas o que acaba acontecendo, né, é que a astrologia dá uma confirmação para elas, e dentro dessa confirmação, então elas têm condições de fazer o processo que for, né, de liberação disso, de autoconhecimento, né, de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais segura. Então, a astrologia, pelo que você está me explicando, né? Se eu tenho, se eu percebo no mapa essa trava, e se eu não tenho condições de fazer esse autoconhecimento, eu posso, de repente, buscar uma constelação e perceber, nossa, aquele Quirón que o René tocou, aquilo me marcou, eu fiquei impactado na leitura do meu mapa astral e eu não sei lidar com isso. Então, eu já tinha talvez algumas dificuldades, talvez, vamos pegar, a gente está pegando exemplos, né? Como eu já tinha uma dificuldade com minha mãe. Então, o mapa veio mostrar que eu trago isso para trabalhar nessa vida, essa dificuldade. Isso pode estar relacionado com a bagagem ancestral que a gente traz, existencial, espiritual, e vamos falar a verdade, né? Não dá mais para a gente negar que a gente é imortal, né? Nós estamos numa época que as pessoas que vão assistir esse vídeo dificilmente são pessoas que vão ser totalmente céticas. Ah, eu não acredito que continua ou que a gente está vindo num processo evolucional. As pessoas que vão assistir nosso vídeo, eu acredito que elas estão mais abertas para entender que nós estamos aqui numa experiência evolucional nessa dimensão e que a gente vem para resolver o que não está resolvido, principalmente dessa carga transgeracional, né? E a astrologia, né, gente? Eu posso dizer por mim mesmo, né? Eu fiz um mapa com o Renê, eu já retomo, tá? O lance do Quirón. Eu fiz um mapa com o Renê e eu sou consteladora, já fiz constelações e existia sempre uma dúvida no meu caminho. Eu sempre tive uma dúvida no meu caminho e eu já tinha perguntado isso nas constelações. E eu vi que estava ligado com uma ancestralidade, eu honrei essa ancestralidade, mas esse vazio continuava. E aí o René apareceu, eu fiz um mapa com ele, e eu entendi dentro da leitura do mapa que eu estava com medo. Eu estava com medo de assumir o que me cabia fazer para eu poder fluir. Não importa se é missão, não importa se é resgate, a gente não está aqui para julgar se é certo, se é errado, se é bom ou ruim, a gente está aqui para tentar compreender, para melhorar, para que a gente possa passar isso para as pessoas. E, gente, foi um alívio incrível, porque o René foi certeiro. Para de enrolar, né? Assume o que te cabe, porque você tem, a astrologia me mostrou isso.
você tem isso muito forte no teu caminho e vai com Deus, vai em paz, né? Dá o seu melhor, porque a gente fica com muito medo, por toda essa dor, a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de voltar a repetir padrões. E eu estava muito tranquila, né? Então, eu estou falando da minha experiência com você. Então, a astrologia nesse sentido, gente, mesmo eu sendo uma consteladora, foi incrível, porque dali com o René eu falei assim, ok, não dá mais para enrolar, Maria Tereza. E fui e fica mais leve. Então, já tinha feito constelações, o que eu quero dizer do seu trabalho, entendeu, Renê? Eu já tinha feito constelações, eu sabia de onde vinha, mas alguma coisa ainda me segurava. E quando você fez a leitura kármica, né? É esse seu momento, é essa a sua vida, é agora. Você tem que fazer agora. Não importa se vai doer, se vai ser difícil, se não vai, vai e faz, porque se não fizer, é pior. Quanto mais a gente cria resistência, mais aquilo cola na gente, mais aquilo dói. Então, dentro do mapa astral também há a possibilidade de você, de repente, fazer uma leitura, ou seu cliente vir conversar com você depois e falar: olha, talvez uma constelação possa te ajudar nesse sentido dessa dor de mãe que você sozinho não está conseguindo. Sim, sim. Seria É. possível, não, Renê? Não, é possível. Você sabe que é interessante, né? Isso daí, por exemplo, né? Dentro, né, daquele setor que eu falei, né? Então, a gente tem os setores regidos pelos signos, etc., né? Quando eu tenho um planeta retrógrado no mapa, o que ele vai fazer? Ele vai interferir em algum setor. Aquele setor ele não caminha, sabe? Então, por exemplo, a gente vê leituras onde as pessoas elas têm problemas com o pai, com a mãe, etc., né? Que elas, né? E o mapa é muito explícito. Olha, é o seguinte: enquanto você não perdoar seu pai, né? Ou enquanto você não perdoar sua mãe, enquanto você não entender essa questão assim sobre outro prisma, a sua vida ela não vai deslanchar. É a mesma coisa que a Sabe, constelação. porque ela existe quando porque os planetas eles vão, o retrógrado ele vai te falar assim, olha, isso daqui é uma questão que não adianta você jogar ela debaixo do tapete, ela tá lá, enquanto você não resolver as coisas simplesmente elas não vão acontecer, né? As questões ligadas a trabalho, carreira, né? Normalmente elas têm muito a ver com as questões ligadas à paz, né? Por quê, né? Porque a gente, de uma certa maneira, o que acaba acontecendo, a gente, então, quando é criança, a gente vai buscar o alimento e a segurança na figura dos pais, né? Depois a gente cresce, a gente vai buscar no trabalho, tá bom? Ou seja, se a gente não resolveu a nossa questão com os pais, a gente vai transferir para o nosso trabalho e para a nossa carreira, né? E aquele setor vai continuar amarrado do mesmo jeito que está aquela nossa questão com os nossos pais, né? Então, é uma coisa assim muito interessante da gente perceber, né? Um outro exemplo, né? Eu gosto muito de história, né? Tive uma influência de avó muito grande na minha vida, só que essa avó, ela vem para cá fugindo da guerra civil espanhola, fugindo da miséria e etc., né? E é interessante o quanto tudo isso é uma coisa que me marcou profundamente, sabe? Então, apesar da minha relação com ela, é interessante a minha relação com ela ter sido excelente, mas, na verdade, alguma coisa que ela deixou dentro de mim, dessa dor toda, acaba sendo algo que impede com que, ou que vinha impedindo com que eu me atirasse em algumas situações da vida, né? Exatamente por conta dessa perda toda que eles viveram, desse medo, desse sofrimento, né? Que de uma certa maneira a gente acaba trazendo registrado dentro de nós. Tá, então, o que que precisa? Precisa entender isso, precisa entrar dentro desse universo, na sua época, nas suas circunstâncias, né? Isso. Porque o problema não é a mãe de fora, o pai de fora, a Não. avó, né? O problema é o que está dentro de nós, é com esses que a gente tem que fazer as É. pazes. Você sabe que você está falando uma coisa muito interessante,
que as constelações, nesse sentido, tá? Ela vai nessa memória de dor, porque quando a gente tem antepassados que passaram muita dificuldade, nós geralmente dizemos dentro das constelações que nós ficamos em má consciência para prosperar. Porque se eles passaram dificuldade, porque a gente faz parte de um sistema, é que nem um mapa astral, ele é um sistema de planetas, onde cada planeta ele configura um personagem, uma história, que eu vou querer que você explique um pouco sobre planetas retrógrados, porque as pessoas que vão assistir no meu canal não vão saber, mas para fechar esse assunto da sua avó, a sua avó trouxe a dor da miséria, da fome, da perda de pessoas queridas que ela teve que se separar. Então, isso te impacta nessa existência, porque se você prospera, se você ficar rico, como que eu posso ficar bem se eles não ficaram? Isso é um processo muito inconsciente de memória. Então, a constelação vai ali, naquele momento da parte da ressignificação, você conversa com a sua avó, tá? A gente atua dentro de um psicodrama, dentro da constelação, em que você tem a oportunidade de falar, vovó, me abençoe para que eu possa daqui para frente prosperar, em homenagem a tudo que você sofreu, a tudo que você passou, os nossos antepassados. E dá uma leveza, porque é como se você se libertasse de algo que você tem que honrar. Então, muitas pessoas não vão para frente porque trazem essas memórias. E hoje a gente tem uma ciência que chama-se epigenética, sabe, Renê? E ela comprova que a gente herda no código genético as memórias das dores emocionais dos nossos antepassados, né? Então não é mais misticismo, né? A gente está entrando no campo da ciência, né? Então, quando você olhou para isso, você se trabalhou muito, você tem um caminho espiritual lindo, né, que você tem trilhado na sua vida, né? Quando a gente entra em contato e a gente honra eles, em homenagem a vocês, eu vou fazer diferente. A gente se desconecta. E antes não fica uma trava. Como? Eu posso prosperar, mas eu perco tudo. Eu tenho oportunidade e eu me procrastino. É incrível, né? O nosso trabalho é incrível, porque o nosso trabalho, ele abre chaves, ele dispara gatilhos e ele abre chaves de compreensão. Fala um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente desses retrógrados, porque as pessoas ficam falando, mas planeta retrógrado, né? Fala um pouco para as pessoas entenderem melhor a tua linguagem. Isso daí é interessante, né? Porque o que que acaba acontecendo? Então, aí a pessoa fala, Mercúrio retrógrado, né? É aquela panaceia, né? Do Mercúrio E a retrógrado, né? gente Na acabou de verdade, sair dele, né? ele acabou de sair. Na verdade, o que que acontece, né? É que nada fica retrógrado. Isso é interessante, tá? A gente tem o sistema solar, né? Os planetas, eles estão lá nas órbitas dele, eles estão eternamente caminhando para frente. Nada caminha para trás no universo. Isso é interessante também, né? O tempo anda para frente, né? Então não existe involução, né? A gente tem medo às vezes de voltar para o passado, de reincidir em erros, etc. Não, nunca, né? Porque o erro nunca vai ser o mesmo, né? O deslize pode ser o mesmo, mas o erro nunca é, né? O fato nunca é o mesmo, né? Então, o que que acaba acontecendo, né? Esses planetas, eles estão lá nas órbitas, mas eu costumo dizer assim, imagina um planeta, então uma rodovia de mão única, só que ela é cheia de curvas. Tá? Então você está andando por aquela rodovia, de repente você olha para o lado, você tem a impressão que alguém está voltando, né? Esse alguém, na verdade, ninguém está voltando, está todo mundo indo. Tá bom? Com o céu vai acontecer a mesma coisa, né? Então, no momento que a gente nasce, dependendo da posição que a gente está, a gente pode ter a impressão que alguma coisa está voltando, mas na verdade ela não está. Tá bom? Só que astrologicamente, o que que isso significa, né? Está voltando, então ele está olhando para trás. Ou representa assim, é alguma coisa que se volta contra nós, né? Alguma coisa, ou seja, alguma coisa que está presa dentro de mim, ligada ao passado e que eu não vejo, sabe? Mas o que que eu preciso? Eu preciso, então, entender
por que que aquilo está lá, né? Isso, E isso. enquanto eu não resolvo aquilo, né, as coisas elas não fluem. Então, e como ele está relacionado a setores da nossa vida, etc., né? Então, às vezes a gente fala assim, olha, você precisa, enquanto você não fizer isso daqui, a coisa não caminha. Né? E às vezes é interessante, às vezes existe um outro lado também, que às vezes a pessoa ela pensa que ela tem muitas travas, etc. Ela não tem tantas assim, né? Mas o desafio todo mundo tem, que é o chamado a cauda do dragão, né? Essa que é a nossa bagagem existencial, essa daí todo mundo traz. Tá? O que que eu vejo disso, né? Eu acho interessante, então, isso que você falou da dor, etc., né? É muito comum, por exemplo, quando a gente pega descendentes de japoneses, sabe? Né? O que que acontece? Eles tiveram uma formação muito dura, então chega aqui e a gente já vê assim aquela vontade de ser ele mesmo, de mudar de padrão, né? Mas presos numa estrutura muito rígida, né? Em função do quê? Em função daquela questão dos avós terem vindo para cá numa época de guerra, onde eles eram inimigos, né? Porque o Japão era o inimigo. E eles têm a questão da fisionomia que não dá para eles disfarçarem que não são, né? Então, por tudo isso, um peso, uma cobrança muito grande, né? Que a gente percebe que persiste. Já é o avó, mas é os filhos, é os netos, sabe? De uma certa maneira, todo mundo ainda vivendo o peso dessa cobrança toda, né? E sentindo agora, já na geração de netos, etc., já sentindo a necessidade de se libertar, mas alguma coisa não deixa, né? Então acaba criando um conflito grande, né? Porque ó, eu quero me libertar, eu tenho consciência, mas algo não permite, né? O que que não permite? É claro, as programações que a gente traz, as nossas questões inconscientes, né? Então a gente precisa realmente entrar em contato com esses aspectos, né? Descobrir, porque não é simplesmente assim, eu já sei. Tem gente que vem assim, não, eu já sei isso daí, né? Tá, você saber racionalmente é uma coisa, você saber emocionalmente é uma coisa completamente diferente, né? Porque a memória emocional, assim, ela tem um domínio muito grande sobre a gente. Enquanto a gente realmente não. Na verdade, tudo é dar colo, né? Para essa memória emocional, né? Eu preciso dar colo para ela, eu preciso dar talvez o respeito, o carinho, ou vê-la de uma outra maneira. A partir do momento em que essas coisas elas começam a acontecer, né? Desse modo, aí então tudo começa a caminhar de uma maneira diferente, tá? Né? O que acaba sendo algo muito interessante. Não tem como, sabe? Aquela história assim, é, a família, né, nos foi dada pelo privilégio bom ou mal de vidas passadas e etc., né, honrar ascendentes e descendentes, né? Na verdade, enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente não entende isso, a gente não se entende. Enquanto a gente não se entende, a gente não vai para lugar nenhum. Tá. Renê, então o mapa astral, ele norteia a nossa existência. Se eu for fazer um mapa astral, você vai me dar a oportunidade de me dar um norte, de eu poder compreender o que está acontecendo comigo. Sim, sim, é. O mapa é um mapa propriamente dito, tá? Ele vai falar assim, olha, vai falar assim, tuas tensões estão nesses pontos, tuas mecanicidades, tuas respostas mecânicas inconscientes, elas estão nesse ponto, né? E a tua saída, elas estão nesse outro daqui. Então você vai visualizar. Ó, quando eu me comporto dessa maneira, acontece isso. Quando eu me comporto de outra maneira, acontece o outro, né? Então ele acaba servindo, né, como se fosse um mapa de funcionamento da gente, do nosso inconsciente ou das nossas emoções, da nossa mecânica, né? E a gente, através daquilo, a gente tem uma capacidade realmente de enxergar e falar assim, ó, realmente eu preciso rever esse ponto, eu preciso rever essa questão. Caso contrário, eu não revejo isso, ó, meus relacionamentos, eles não caminham, meu trabalho não caminha, outros setores, né? Eles acabam não caminhando, né? E, então é interessante. A grande questão que eu acho, né? Acho que aí também dentro
dentro da constelação acaba acontecendo a mesma coisa, né? Bom, é assim, a pessoa ela precisa estar completamente receptiva, né? Ela tem que ter um Ah, senso sim. crítico, né? Mas ela precisa estar receptiva a propostas, o que acaba sendo muito interessante, né? Por exemplo, né, eu vejo, às vezes aparecem nos atendimentos pessoas que elas têm um resgate espiritual para fazer muito grande, né? Tipo, a pessoa ela tem uma mediunidade que ela precisa desenvolver, ou coisas desse tipo, que isso daqui aparece, né? E assim, o mapa ele é bem explícito no sentido de dizer assim, olha, enquanto você não resolver essa dívida, as coisas elas não vão caminhar. Sabe? Só que, por algum motivo, isso daí também no mapa aparece, mas aquela pessoa é resistente a essa ideia. Ela não aceita isso de modo algum, tá? Então, o que que acaba acontecendo, né? Ela precisa entender quais são as travas que ela traz, que faz com que ela não aceite essa questão da espiritualidade, etc., né? Porque caso contrário, né? Ela não vai, enquanto ela não entender que ela precisa se doar em algum tipo de trabalho espiritual, as coisas elas não vão acontecer, né? Ou seja, né? Então a gente percebe que as questões são complexas, porque muitas vezes a gente precisa revisar as nossas crenças de origem, né? Que também fazem parte da ancestralidade, né? Então meu conceito de mundo, de bem, de mal, etc., ele precisa passar por uma revisão profunda. Caso isso não aconteça, dificilmente eu consigo resolver essas travas também, Vai né? ter Não é uma só chegar repetição e de falar, eu te padrão, perdoo, né? vovó. Não é? Eu te perdoo, vovó, etc., né? Mas assim, e aquela bagagem, né? Aquela bagagem que está dentro de mim ainda, né? Eu preciso dar um rumo para ela, ela precisa ser revista, né? E ninguém Tá. vai fazer isso pela gente, a não ser a gente mesmo, né? Existe a ferramenta, né? A ferramenta, sim, ela é útil, ela vai nos apontar caminhos, ela é necessária, né? Mas a gente precisa entender que não adianta a gente colocar a solução apenas na ferramenta, né? Porque se a gente não fizer o nosso trabalho interior, a gente não fizer a nossa parte, né? Dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso em tudo isso, né? Nossa reforma interior, né? Nossa transformação, né? Renê, olha, estou encantada com tudo que você me trouxe. Foi muito esclarecedor. Eu vejo que a astrologia e as constelações familiares, elas têm uma linha ancestral muito parecida para trazer conhecimento, para trazer caminho e para mostrar, sabe, aonde as dificuldades precisam ser trabalhadas. Então eu vejo que nosso trabalho ele tem muita coisa em comum, apesar de aparentemente parecer ser um universo tão oposto, não é. Está tudo ligado, tudo tem o mesmo propósito, né? De fazer com que a gente possa crescer, que a gente possa, sabe, se livrar dessas feridas, das nossas crianças feridas, das nossas dores ancestrais. E eu fico, assim, muito agradecida pela oportunidade que você me deu de trazer esse conhecimento para as pessoas que visitam o meu canal, e eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser gigante e vai ter muita gente que vai querer fazer mapa astral com você, meu amigo. Muito obrigado pela participação e por você ter tido a disponibilidade de estar aqui comigo hoje. Me sinto honrada, Renê. Muito obrigado, viu? Eu também me sinto bastante honrado com isso, né? E só complementar uma coisa que é interessante dentro da constelação, né? É porque, assim, por exemplo, que eu acho que é uma ferramenta útil, quando a gente, por exemplo, tem um problema em relação a pai, mãe, avó, etc., e a gente sabe pelo menos a data de nascimento dessa pessoa e o local, a gente tem como localizar a ferida dessa pessoa onde ela estava, Que e a legal. partir do momento que a gente focaliza a ferida dessa pessoa, a gente entende por que ela agiu da maneira que agiu.
Tá bom? Ótimo. Isso daí acaba sendo assim uma ferramenta bastante libertadora também, né? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de enxergar as coisas muito pelo nosso lado, né? E é impossível enxergar pelo lado do outro, sentar né, na pele do outro, né? Então a astrologia acaba nos dando assim essa vantagem, né? Ou essa possibilidade. Tá bom? É assim, estou super feliz de estar aqui conversando com você, né? E só tenho a agradecer. Então, beijão, Renê, e até breve. Beijão. Fica com Deus, Tá. viu? Até breve. Você também. Tudo de bom. Até Tchau, mais, tá? tchau. Tchau, tchau.